Tribunal de Contas aponta sobrepreço de quase 400% em contrato de informática da PM. Ministério Público entra na Justiça para a Codab fazer lista única do morar bem. A GEFIS retoma a desocupação da orla do Lago Paranoá. Veja também, o NB divulga a lista de aprovados no vestibular. E os detalhes da quadrilha julina que usa patins para animar as festas. Notícias da segunda-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Muito boa noite, obrigado pela companhia. O Ministério Público do DF entrou com ação na Justiça para unificar as listas de candidatos a programas habitacionais do GDF. A repórter Juliana Cury tem mais informações. Boa noite, Juliana. Boa noite, Caian. Boa noite a todos. É isso mesmo, né? O Ministério Público apontou que houve irregularidades, inclusive a venda de algumas vagas nessas listas. Por isso, essa medida tem o objetivo de dar mais transparência. O Ministério Público também viu que as categorias eram mal divididas, beneficiando apenas alguns dos candidatos. A gente vai conversar agora com o presidente da Codab, Gilson Paranhos, que vai dar mais algumas informações. Boa noite, presidente. Vocês pretendem atender esse pedido do Ministério Público? Sem dúvida. Nós, logo que iniciamos a gestão, nós fizemos um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, temos reuniões constantes com o Ministério Público, tivemos a última reunião agora no dia 5, onde toda a transparência nossa é verificada por eles a cada 30 dias, a cada 15 dias. Essa notificação nós não recebemos ainda, temos a informação através de vocês, mas logo que tivermos a notificação concretamente, nós vamos verificar qual é a dúvida e vamos procurar esclarecer e responder ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, sobre essas listas. Presidente, como é que funciona hoje? São 3 categorias? Exato. Hoje nós atendemos a Lei 3877, de 2006, é uma lei local do Distrito Federal, onde nós temos os registros individuais, os registros de entidades e os registros de vulneráveis, né? Então nós temos 3 listas, né? A informação que foi nos passada pela imprensa é que parece que o Ministério Público está querendo uma única lista. Nós vamos verificar como isso será possível de atender. Tá certo, obrigada, presidente. É isso, Caian, daqui a pouco eu volto com outras informações. Legal, Ju, brigadão. O setor hoteleiro sul vai ser revitalizado, finalmente. O projeto, que ainda está em andamento, prioriza a acessibilidade com ampliação de calçadas e implantação de plataformas e sinalizações. Veja. Nas ruas do setor hoteleiro sul, os pedestres reclamam da falta de estrutura e acessibilidade. Realmente, a vida não é fácil para quem está a pé. Há trechos que mal têm calçada. Asfalto quebrado, meio fio desnivelado e rampas para portador de deficiência não tem. Quando tem, está toda quebrada. Acessibilidade zero. Acessibilidade zero. A sinalização também é precária e os pedestres ficam com menos espaço ainda, pois os motoristas estacionam em locais proibidos, perto do meio-fio. Os motoristas, eles eu sei que todo mundo tem seus compromissos, sua responsabilidade, né? Mas às vezes esquece do direito do pedestre. E às vezes sai, não espera, não dá preferência. E às vezes a gente corre risco de levar um atropelo. O pedestre sofre. Precisa de mais faixas, porque tem poucas, são muito poucas. A gente tem que ficar esperando o motorista parar. Parar não, os carros pararem para a gente poder passar entre os carros. Ciclovias, então, simplesmente não existem. A expectativa de quem frequenta a região é que a situação melhore em breve. Já está em fase de conclusão um projeto de revitalização do setor hoteleiro sul. A ideia é justamente priorizar pedestres e ciclistas. As calçadas serão ampliadas e niveladas para facilitar a vida de quem está a pé ou de bicicleta. É um projeto de detalhamento e revitalização das calçadas e das vias do setor hoteleiro sul.
em conjunto com toda uma estratégia de revitalização dos setores centrais, em que você dá prioridade ao pedestre, você também faz a conexão com a malha cicloviária e você, de fato, resolve algumas questões de tráfego e algumas questões em prol da melhor segurança do carro e da relação com o pedestre. Além disso, o setor hoteleiro terá acesso ao eixo monumental e ao Parque da Cidade, 2 pontos turísticos da capital. A previsão é que as obras comecem ainda neste ano e sejam entregues no ano que vem. É uma obra relativamente simples e curta, que a gente acredita que no máximo 6 meses de obra a gente consiga concretizar todos esses projetos que já estão feitos. Agora é ver se sai do papel mesmo. Enfim. A GEFIS retomou a desobstrução da área pública na orla do Lago Paranoá já não sem tempo. A ação estava suspensa há mais de 4 meses. Por conta de uma disputa judicial, a desocupação da orla estava suspensa desde março. A retirada das instalações irregulares foi retomada graças a uma decisão da Vara do Meio Ambiente, expedida no início deste mês. A operação de hoje ficou concentrada no conjunto 1 da QL 14 do Lago Sul. Os técnicos coordenados pela GEFIS retiraram cercas, plantas ornamentais e decks instalados no lote 14. Antes da suspensão judicial, 135 mil metros quadrados em área de preservação permanente já haviam sido desocupados nos Lagos Sul e Norte. Vence hoje a segunda parcela do IPTU 2016. No DF, cerca de 900 mil imóveis são tributados. Este ano, o GDF espera arrecadar até dezembro mais de 700 milhões de reais com o imposto. Quem não recebeu o boleto pode emitir a segunda via no site www.fazenda.df.gov.br. O atraso gera multa de 5% sobre o valor do imposto. A Polícia Federal liberou o paquistanês preso no domingo por suspeita de terrorismo. Depois de investigar a denúncia, a polícia não encontrou qualquer indício de envolvimento dele em terrorismo, tráfico ou contrabando, crimes de atribuição da PF. Por isso, o estrangeiro foi liberado e nem foi instaurado inquérito sobre o caso. No bilhete de viagem, o registro do destino de um paquistanês de 32 anos que mora há 2 anos em São Sebastião. Mas o que deveria ser apenas uma volta ao país natal virou caso de polícia. Primeiro, a mulher do paquistanês chegou ao batalhão da PM em São Sebastião, acusando o marido de ameaçá-la. Lá ele foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Já na delegacia do Paranoá, ela disse que o marido tinha a intenção de explodir o aeroporto JK. E foi aí que o caso, que seria um ato terrorista, chegou até aqui, a Polícia Federal. O homem chegou ao Brasil em 2014 durante a Copa do Mundo. E como o paquistanês não fala bem português, a polícia teve dificuldade em entender o que ele dizia. Ele nunca foi muito preciso, tá certo? Ele divagava em todas as afirmações dele e em alguns momentos ele até dizia que não estava nos entendendo. Talvez essa dificuldade em se comunicar possa ser a explicação para que ele não tenha feito muitas amizades na rua em que mora. O Ivanildo, vizinho dele, disse que no domingo foi a primeira vez que viu o homem andando por ali. De manhã eu estava aguando aqui na frente, jogando água na poeira. E aí eu via só ele subindo e descendo e falando sozinho, né? Só que vizinho não liga para a vida de vizinho, eu entrei para dentro, né? Quando foi umas 10 horas da manhã, veio 2 viaturas, aí eu não sei se levaram ele, né? A casa onde mora o casal estava vazia nesta segunda-feira. No domingo, policiais estiveram no local, mas nada foi encontrado. Verificamos que não havia nada no local. Nós não encontramos nenhum explosivo, arma, nada que nos levasse a crer que houvesse algum tipo de terrorismo. No mesmo dia, os 2 foram encaminhados para a Polícia Federal para prestar depoimento e esclarecer a situação. Que coisa, hein? Um incêndio destruiu uma loja de presentes nesta madrugada na 203 Norte. As chamas atingiram outros comércios da quadra. Foram mais de 2 horas para controlar o fogo. No vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros, dá para ver a intensidade das chamas. Parte do fogo desabou durante o incêndio que começou nesta madrugada. Não havia ninguém no prédio. Uma equipe formada por 40 militares trabalhou para impedir mais estragos. Trata-se de uma loja com bastante material inflamável, plásticos, parafina, ceras e muito fechada, vidro, bastante material com papel também. Então o fogo se alastrou lá dentro,
Quando nós chegamos, ele já estava praticamente em todo o ambiente. Os trabalhos prosseguiram na manhã desta segunda-feira, quando finalmente as chamas foram controladas. Agora os bombeiros fizeram um rescaldo para saber o tamanho da área atingida. Todo o serviço foi acompanhado pelo dono de uma das lojas atingidas pelo fogo. Ele disse que lá vendia utensílios domésticos e que foi construída há 16 anos. Conta ainda que espera que o local seja liberado para começar a reconstruir a unidade. Perdeu tudo, infelizmente. Sabe calcular o prejuízo? Não, se Deus quiser nós vamos reerguer e abrir uma Cristal Presentes mais moderna ainda, se Deus quiser. Apesar do estrago, os bombeiros disseram que a estrutura não está comprometida e descarta risco de desabamento. O laudo sobre as causas do incêndio deve sair em 30 dias. Boa sorte para eles. Imprudência. Mais de 100 motoristas alcoolizados foram multados pelo Detran e PM de quinta a domingo. 4 foram levados à delegacia por apresentarem quantidade de álcool no sangue considerada crime. 28 motoristas sem carteira e 5 com carteira vencida há mais de 30 dias também foram autuados durante a fiscalização. Outros 287 carros e motos com infrações de trânsito foram apreendidos durante a Blitz. 3 carros roubados foram recuperados. Uma boa notícia. As blitz aconteceram principalmente no Plano Piloto, Vila Planalto, Santa Maria, Taguatinga, Ceilândia, Planaltina, Lago Norte, Varjão e Gama. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra invadiram hoje o prédio do INCRA no setor bancário norte. Eles querem uma audiência com o governo para tratar de políticas públicas para agricultores. Mais de 200 pessoas participaram da invasão. Elas se mobilizaram com faixas, cartazes e bandeiras. A frente da sede do INCRA foi fechada pelo grupo desde as 5 horas desta madrugada. Os manifestantes disseram que só vão deixar o prédio quando forem recebidos por algum representante do INCRA. Eles reivindicam a criação de um conselho de crise, uma ouvidoria agrária independente e o retorno do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O órgão foi extinto junto a outros 9 por meio de uma medida provisória publicada em maio. Que bagunça, né? O INCRA informou que já solicitou a reintegração de posse à Justiça. Disse ainda que aguarda a saída pacífica dos manifestantes do local e esclareceu que os movimentos ainda não apresentaram nenhuma reivindicação ao Instituto. Novidade, né? A Universidade de Brasília divulgou hoje a lista dos estudantes aprovados no vestibular de 2016. Os nomes estão no site do CESP ou no mural do Instituto Central de Ciências, no campus Darcy Ribeiro. Os candidatos que foram aprovados na primeira chamada devem comparecer à UNB na quinta ou sexta-feira para confirmar a matrícula. Quem não realizar a inscrição no prazo exigido ou apresentar a documentação errada, perde a vaga. A previsão é que as aulas comecem no dia 8 de agosto. Outras informações no site www.cesp.unb.br/vestibular. Uma auditoria do Tribunal de Contas do DF encontrou sobrepreço de quase 400% na compra de um software pela Polícia Militar. E o pior, a auditoria identificou ainda que a PM não tem militares capacitados para operar o sistema. A repórter Juliana Cury volta ao vivo agora com outras informações. Diga lá, Juliana. Olha, Caian, é um software usado para controle de gestão e custou aos cofres aqui da PM quase R$1,5 milhão de reais. O Tribunal de Contas do Distrito Federal deu um prazo de 6 meses para que a corporação tomasse providências. Eu vou conversar agora com o Coronel Antônio Carlos, que vai dar mais informações. Coronel, boa noite. O prazo já acabou, né? Esse prazo que o Tribunal de Contas deu foi em maio, já estamos em julho. O que vocês fizeram já com relação a essa licitação, Coronel? Boa noite. Inicialmente, temos que ressaltar que a Polícia Militar é uma política do comandante-geral, do Coronel Nunes, apurar qualquer tipo de irregularidade que nos chegam ao conhecimento. Então, imediatamente, essa documentação do Tribunal de Contas nos chegou a semana passada, na verdade, e imediatamente o comandante-geral já encaminhou para a Corregedoria da Polícia Militar, onde está sendo investigado. Qualquer tipo de irregularidade verificada, certamente os responsáveis serão sancionados. Agora, por que vocês compraram esse software? O senhor sabe se de fato ninguém sabe mexer nesse equipamento? Esse software, o Clarity, ele é utilizado para gerenciamento de todos os processos e projetos da nossa corporação. Isso foi adquirido ainda no ano de 2010, então já tem bastante tempo, mas de lá para cá, vários policiais já foram capacitados, já foram treinados e estão operando o sistema hoje, atualmente, normalmente.
Depois, se vocês encontrarem responsáveis, se vocês descobrirem que houve sobrepreço de fato, vocês vão penalizar os responsáveis aqui dentro da corporação? A Polícia Militar tem uma austera auditoria nos seus processos, nos seus projetos, nas suas contas. Possivelmente, sendo localizado, sendo determinado o responsável ou os responsáveis, ou as empresas responsáveis, com certeza os processos administrativos ou criminais serão instaurados e os responsáveis serão devidamente sancionados. Tá certo, Coronel. Obrigada pela participação. Caian, é isso. Uma boa noite para você. Legal, Juliana. Brigadão. Boa noite para você também. O GDF gastou cerca de R$309 mil na operação de desocupação do antigo Torre Palace Hotel. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública. Os valores são referentes apenas aos gastos da Polícia Civil e da Subchefia de Ordem Pública. De acordo com o GDF, ainda faltam os custos dos bombeiros, Detran e PM. A Secretaria de Segurança informou que vai cobrar na Justiça o ressarcimento aos donos do hotel. Além dos R$309 mil, a Casa Militar gastou outros R$226 mil com profissionais, carros oficiais e material de construção. O custo do conserto do helicóptero da PM, atingido por manifestantes na operação, também será cobrado. O Torre Palace estava abandonado há quase 3 anos. Desde então, o local servia de abrigo para moradores de rua, usuários de drogas e integrantes do movimento de resistência popular. A ação de desocupação aconteceu em junho deste ano, mas você se lembra bem aquela confusão no trânsito, né? Enfim, agora 309 mil para os nossos bolsos. 2 em cada 10 brasileiras são mães antes dos 19 anos. Uma realidade trágica que não só prejudica a formação das adolescentes, mas também a economia do país. Para tentar mudar essa realidade, as Nações Unidas aproveitaram o Dia Mundial da População, comemorado hoje, para conscientizar os jovens. Aos 11 anos, a Dalit começou a namorar o pai do Pedro. Aos 14, engravidou. E hoje, aos 16, sabe o quanto é difícil ser mãe tão nova. Eu não me arrependo de ter tido meu filho, mas, assim, é uma responsabilidade grande. Eu sei que eu perdi muita coisa. Eu dou conselho aos meus amigos para não engravidarem novas, nunca. Mas essa experiência da gravidez na adolescência não foi vivida só pela Dalit. Dados das Nações Unidas apontam que 2 em cada 10 brasileiras são mães antes dos 19 anos. O Brasil figura entre os 4 países com uma taxa maior de matrimônio infantil, de matrimônio precoce, na região, na América Latina e o Caribe. O que isso significa, o custo social que isso tem em termos de tirar essas meninas do sistema educativo e las separar do que poderia ser uma contribuição social, econômica, política para os seus países é muito importante. O assunto foi discutido em um fórum nesta segunda-feira. Em um dos debates foi apresentada uma possível saída para essa realidade. É uma velha conhecida de todos, o investimento em setores básicos, como a educação. Tem que ser uma educação que, para além dos conteúdos acadêmicos, forme pessoas empoderadas, pessoas que possam tomar decisões sobre sua vida, pessoas que possam identificar um projeto de vida. A coleta seletiva foi retomada em 5 regiões administrativas aqui do DF. As informações com o nosso João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. Diga lá, grande João. Boa noite, Caian. Seja bem-vindo de volta. Boa noite a todos. Candangolândia, Núcleo Bandeirantes, Samambaia, Santa Maria e Braslândia voltaram a ter coleta seletiva a partir de agora. 4 organizações de catadores de materiais recicláveis foram contratadas pelo SLU em maio deste ano para a prestação dos serviços. As atividades estão suspensas desde dezembro. A ação conta com carro de som, distribuição de material educativo, além de apresentação do novo caminhão que fará a coleta dos resíduos, isso de porta a porta. As cooperativas contratadas são Recicla a Vida, que vai atuar em Samambaia, R3 em Santa Maria, Renascer na Candangolândia e também no Núcleo Bandeirante e a Cobras, responsável pela coleta seletiva lá em Braslândia. Os novos contratos têm a vigência de 1 ano, podendo ser prorrogados por mais 12 meses até o limite de 5 anos. O valor anual dos contratos está estimado em mais de R$380 mil por cooperativa. A meta é atender 470 mil habitantes, somando as 5 regiões administrativas, recolhendo 390 toneladas de material por mês. De volta com você no estúdio, Caian. Boa noite, até amanhã. Obrigado, João. Até amanhã.
Bom, estamos na época das festas julinas e tem muito arraial ainda tomando conta da capital. A Band encontrou um grupo diferente de quadrilha, com muito forró no pé. Os dançarinos mostraram que tem gingado até em cima de patins. Alguém aí já viu quadrilha sobre rodas? É isso mesmo, essa turma resolveu inovar e colocar um pouco mais de velocidade na dança. Com patins, comandados pelo Henrique, os dançarinos fazem passos precisos e surpreendem. No ano passado eu vi uma quadrilha sobre patins inline do pessoal do Asas de Brasília. E aí eu achei legal a ideia, né? E aí eu trouxe essa ideia para eles, para a gente poder até disseminar tanta patinação artística e trazer essa parte cultural nossa, né, para as rodinhas. E deu certo, mesmo quem aprendeu a andar de patins há pouco tempo já consegue fazer bonito e ainda se garantem para as apresentações. Tem muita gente que vai passar vergonha, mas eu não vou não. A sintonia com o par é importante também e a Luziene entende disso. Dança como uma profissional. Ela sabe que as coreografias exigem bem mais esforço do que simplesmente andar de patins. Dançar precisa assim, de mais uma técnica, você precisa prestar mais atenção no que você está fazendo. Assim. Dançar é mais difícil. E para quem gosta de patinação, também não é nada impossível evoluir para algo mais artístico. Henrique diz que qualquer tipo de coreografia pode ser feita com equipamento e que fica bonito, fica, viu? A patinação artística ela te dá muita liberdade de movimento e de expressão, né? Então você consegue trazer para as rodas música, dança, teatro, então você consegue interpretar bastante. Bancos de leite do DF pedem socorro. É depois do intervalo. Até já.